gente está aqui reunidos online, né? Agradecendo desde já a professora Irene Mendonça Peixoto e a Francine Barros Pontes, da Universidade de Pernambuco, e a NGTP Gávea, lá da EBA, para a defesa de mestrado do Mário César Rodrigues de Freitas Lins e Filho. Ele vai apresentar a sua dissertação intitulada Eu Mundo, Corpo Cosmos, Reflexões Artísticas sobre uma cosmo-ergo-psicoeducação somática. O Mário tem em torno de 30, 40 minutos aí para apresentar suas questões. Em seguida, passamos às considerações da banca. Depois, Mário também, de acordo com o andamento, a gente pode intercalar as respostas aos questionamentos da banca ou então esperar para que fique para o final. Depois a banca se reúne e chamamos Mário de volta. Ok? Só para a gente ter um cronograma. Já conhecido, mas sempre é bom repetir. Muito bem, Mário. Então, a palavra é sua. Vamos lá. Eu vou pedir para, caso haja alguma intercorrência técnica, enfim, internet cair, tu me dá um alô no WhatsApp, Léo, por gentileza. Ok, mas eu acho que vai se manter tudo estável. Eu vou partilhar minha tela aqui e eu não vou estar conseguindo ver vocês durante a apresentação, mas eu posso ouvir. E aí qualquer coisa vai rolar um espelhamento. Tela cheia. Compartilhar. E eu queria só me certificar que vocês estão vendo a apresentação, então? Vendo. Sim. Tudo certo. Tudo certo? Tá bom. Então, vamos lá. Queria agradecer a vocês que estão participando aqui da banca, ao professor Léo, à professora Francine, à professora Irene. Queria agradecer também a todo mundo que direto ou indiretamente colaborou no trabalho, na execução, enfim, de várias maneiras possíveis, seres visíveis e invisíveis, enfim. Agradeço a todos. Meu nome é Mário, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ e eu vou apresentar meu trabalho intitulado Eu Mundo, Corpo Cosmos, Reflexões Artísticas por uma Pedagogia Cosmossomática. Eu fiz uma pequena alteração no título aí, espero que seja relevante. Mas vamos lá. E a gente começa com um recorte, né, uma provocação. Dentro desse mundo em muitos conflitos e muitos desafios, conhecido ou chamado como o mundo das catástrofes em algum nível, né? Vários pensadores se reúnem e dizem o que é que a gente faz frente a tudo isso, né? Como é que a gente pode lidar com esses grandes desafios da espécie humana. E aí, uma autora em específica, chamada Isabelle Stengers, ela propõe que uma solução para esse momento seria de nós, humanos, mas particularmente nós ocidentais, recuperarmos o que ela chama de magia. Magia num sentido de feitiçaria, num sentido de animismo, né? Esse objetivo dela, né, de fazer-nos retornar à magia ou recuperar a magia, tem em vista fazer com que nós possamos honrar novamente a experiência em si mesma, mas particularmente a experiência que nos atravessa, né? A experiência de algo maior que nós, né? O testemunhal que não somos nós particularmente. Dentro desse processo, né, a questão da arte e da magia tem um histórico que é debatido, né? E frente a essa provocação muito particular da Isabelle Stengers, eu me pergunto, né, como é que a gente poderia encontrar uma base de diálogo para todas essas visões de mundos, né? Todas essas epistemes, já que a gente está ligando com questões cósmicas, né? O que é que talvez uniria ou poderia facilitar esse diálogo entre os muitos cosmos, os muitos mundos de vidas? E aí eu chego na conclusão de que essa plataforma seria o corpo, né? O corpo está presente em qualquer percepção e visão de mundo que seja construída, né? A própria Isabel Stengers diz que o corpo sabe mais, ele é um cosmo realizado. Quando a gente olha para a relação entre corpo, magia e linguagem, e a arte, no caso, né, a gente se depara, claro, com Antonin Artaud, que buscou construir uma narrativa ou construir uma linguagem que direcionasse os atores a produzir a magia através do próprio corpo, né? De conhecer o corpo e de fazer magia a partir de uma linguagem visceral, uma linguagem realmente mágica, né?
E aí, apesar dessas provocações de Antonin Artaud terem uma relevância assim extremamente considerável, e até hoje tem esse impacto notável, né, dentro das discussões filosóficas, enfim, a que acontecem hoje em dia, a gente sabe que o corpo ele é um fenômeno muito complexo em si mesmo, né? E ele possui significações e, enfim, ele gera uma série de conteúdos que nos faz querer olhar com isso com mais calma. Quando a gente olha com um pouco de mais calma, né, a relação do corpo com a linguagem, a gente vê que os vários mundos de vidas fazem uso disso de maneira bem distinta. O Ocidente, particularmente, né, toma uma relação com o mundo em que as coisas têm uma estaticidade ou têm um senso de realidade em si mesmas, né, tem uma materialidade e a linguagem ela se aplica para falar sobre como as coisas estão em agência, né, para falar sobre o mundo é isso, eu sou isso, né, é como se fosse uma espécie de um tabuleiro dentro de um deserto, né, com peças sendo movidas. Enquanto que, na visão de mundo animista, né, de várias outras epistemes, a linguagem ela é utilizada no sentido de falar com o mundo, no sentido de um mundo vivo, né, no sentido de uma tessitura dos fenômenos constantemente sendo construída, sendo traçada e entrelaçada, né, ou seja, a linguagem é viva, o mundo é vivo, e eu me relaciono constantemente com esse universo, digamos assim. É, apesar dessa fúria artoniana e desse contorcionismo intelectual stengeriano, né, eu considero que vale a pena a gente respirar um pouco com mais calma, assim, ao contemplar essa interseção entre arte e magia no contexto da cosmopolítica. E aí a gente chega, digamos assim, a esse objeto processo de estudo, né, que seria o corpo ocidentalizado, né. Quando a gente começa a olhar para o desejo de fazer magia e a gente percebe que o corpo é essa plataforma, a gente precisa olhar para como que essa episteme, essa visão de mundo ocidental, constrói esse corpo. E a gente sabe que é um episteme que constrói o corpo de uma maneira certamente desafiadora, né? A própria somatopolítica neoliberal, né, seria essa engrenagem que se apropria do corpo para construir a si mesma e constrói os corpos em si mesmos. Isso gera uma espécie de uma bola de neve que vai criando desafios e somente mantendo o benefício de alguns poucos. O resultado disso seria o que o Danilo Patsdorf, né, entende como sendo o corpo ocidentalizado, né, que seria esse corpo desencantado, esse corpo disciplinado, esse corpo esgotado, né, que se modula a uma visão de mundo muito específica. Patsdorf lista algumas consequências desses corpos, né, que seriam os corpos esgotados, os corpos sedentários, distraídos e os carentes, né. E aí, quando eu entro dentro dessa discussão, né, querendo, de alguma maneira, me relacionar à magia e ver como é que isso funcionaria e olhar para o corpo, eu preciso fazer essa abertura e entender que o meu processo, o meu corpo, ele foi completamente atravessado por essa episteme, né? Essa episteme teve efeitos sobre esse corpo. E é um pouco do olhar para esses efeitos que é o trabalho aqui realizado, né? Em vários momentos, eventualmente, eu vou mencionar esses desafios, né, os traumas, essas marcas desse corpo ocidentalizado, né, e eu entendo que essas marcas são produtoras de sofrimentos diversos, de despotencializações, mas que fazem parte da experiência humana, não tem muito o que negar. Mas, ainda assim, essas marcas são passíveis de transformação, e é um pouco disso que a gente trata no trabalho, né? Ou seja, dentro desse contexto de lidar com a magia e lidar com o corpo e etc., né, uma frase de Antonin Artaud me inspira muito, né? Ele diz que por mais que a gente exija magia, no fundo a gente tem um certo medo de uma vida que se desenvolvesse sobre o signo da magia. E é um pouco dessa provocação que me estimula a pesquisar e um pouco do que eu tento aprofundar no trabalho. Ou seja, né, uma vez que eu explicitei esse objeto, esse processo, eu explicito também o objetivo, né, que seria justamente o resgate, né, que a própria Stenger sugere. Nesse sentido, eu desenvolvo uma espécie de uma autoetnografia, uma pesquisa sensível, performativa, meio selvagem, em que eu busco olhar e transformar esse corpo, né. Dentro desse processo, obviamente, eu me alinho muito com várias questões trazidas por Patsdorf, mas apesar de que a gente tem uma abordagem um pouco diferente, né? Mas, ainda assim, eu vejo que o ponto em si é você recuperar o corpo com o afeto, recuperar o corpo com a sensibilidade, né? Recuperar essa dissociação que muitas vezes é gerada pela própria relação ocidental com a linguagem, né? Essa dissociação envenena a experiência e é a partir desse envenenamento que a gente pode recuperar a magia da experiência em um certo nível, né?
Ao desejar fazer isso, né, eu precisei encontrar aliados e precisei encontrar caminhos, digamos assim, né? E um caminho que eu encontrei foi a partir da performance, né, particularmente pelo apresentado pela teórica Diana Taylor, em que ela vê a performance como uma maneira, realmente, né, um ato de transferência, mas um ato de criação e construção e transmissão de conhecimento, né? E ela também comenta que isso pode ser justamente utilizado para atravessar as limitações neoliberais dessa episteme muito particular, né? A Diana Taylor, ela compreende que o conhecimento ele pode ser dividido em duas vertentes, digamos assim, né? Um conhecimento factual, um conhecimento em registro, teoricamente estático, e um conhecimento mais afetivo, mais gestual, mais incorporado, né? Ela entende que a performance seria justamente esse vetor capaz de unir esses dois conhecimentos, né? E ela chama isso de DNA da performance, sendo justamente esse o grande potencial transformativo da performance. Ela entende ainda que esse potencial transformativo se beneficia muito quando ele se volta aos grandes desafios dessa episteme ocidental e vê isso como um caminho de transformação coletiva, mas também pessoal. Essa abordagem da Diana Taylor me levou a entrar em contato com a teoria de uma outra Diana, Diana Fosha, ela é da neuropsicoterapia, e as duas parecem, de alguma maneira, criar uma espécie de uma metodologia de transformação a partir desse processo incorporado, né? Essa metodologia se daria em 4 etapas, mais ou menos dizendo, né? Que sendo uma primeira etapa seria esse reconhecimento afetivo daquilo que está em questão, ou seja, o desafio, ou seja, enfim, o que eu quero trabalhar, a expressão disso num contexto seguro, oportunamente com um outro que me acolha, com um outro que veja isso, né, uma alteridade segura. Uma vez que eu expresse isso, eu posso passar por uma meta-reflexão, uma transformação e pensar, não, peraí, o que realmente foi isso? Como é que eu posso olhar para isso de uma outra maneira, né? E a partir do momento que eu olho para isso de uma outra maneira, eu eventualmente me reconstruo, me reconfiguro e gero uma outra manifestação no mundo, né? Eu me transformo de fato. Num certo sentido, é um pouco disso que a gente busca fazer aqui, né? É olhar para essa ferida, de alguma maneira, trabalhar em validar ela, honrar ela e atravessar ela, e gerar outras formas de sentir, de vir oportunamente manifestas, né, nas obras que a gente apresenta. Ainda que esse processo, né, em si mesmo, pareça atender às demandas desse momento que a gente vive, né, distópico, ainda assim eu desejei e pesquisei um pouco como seria esse diálogo com outras formas de vida, com outras visões de mundo mais mágicas, digamos assim, né? Resumindo muito, né, o processo aqui realizado é justamente esse trabalho e essa investigação do ser corpo-mundo, né? Eu vou construindo essa relação, ou melhor, reconstruindo essa relação do que é ser corpo-mundo, né? Quase que num entrelaçamento, assim, meio quântico, sei lá o quê, é como se eu investigasse com o corpo, a partir do corpo, e como corpo, o que é de fato o corpo. E a partir desse objetivo, né, traçado em uma explicitação assim do processo em si, eu chego nos experimentos, né, alguns resultados dessa investigação. Resumindo muito novamente, né, eu olho para essa dimensão do corpo ocidentalizado e assumo diferentes pontos de vista para olhar para ele. Esses pontos de vista se relacionam um pouco à psicossomática, à esquizoanálise, à neuropsicoterapia, aos estudos performáticos, às experiências mágicas de mundo, às ciências cognitivas, às teorias sobre o conhecimento, enfim, várias vertentes me apoiam nesse caminho. E aí eu chego a uma primeira apresentação que, de alguma maneira, explicita um pouco dessa metodologia, né, que é uma coisa, inclusive, que eu trago nova agora para a defesa. São essas cartografias sensíveis obsessivas. Uma vez que eu criei, né, essa obsessão de investigar o que danado é o corpo, eu precisei reaprender a sentir o corpo, né? E o processo em si mesmo se deu pelo desenvolvimento dessa faculdade ou dessa consciência em algum nível que hoje alguns autores ocidentais entendem como sendo a interocepção, né? Essa capacidade de perceber o que é que eu estou sentindo no corpo. Uma vez que eu me aprofundei nesse processo de perceber o que é que está sendo sentido no corpo, eu comecei a registrar isso obsessivamente em uma série de cartografias, né? E eu comecei a perceber padrões, né? E comecei a ter alguns insights a partir desse processo, e muitos desses insights, assim, constituíram e deram bases para todos os trabalhos aqui elaborados, né? Aqui são alguns exemplos de algumas dessas cartografias, vocês viram elas no anexo 1 do trabalho. E por mais que essas cartografias, né,
tenham sido importantes para o trabalho, inegavelmente, eu percebi que elas não davam conta de me atravessar o que eu precisava atravessar, né? E eu acabei abandonando esse processo, iniciando uma experimentação com registros em áudio e em vídeo, né? O que eu percebi, né, com esse processo foi a partir do momento que eu abandonei essa representação, esse desenho, enfim, essa externalização, e eu caminhei no sentido da incorporação, eu percebi de fato o poder da performance, né? A partir do momento que eu reconhecia pela interocepção, eita, tem uma dor, tem um afeto, tem algo surgindo no meu corpo, e eu verbalizava isso de maneira aberta e verdadeira, aquilo automaticamente se transformava, né? Era uma coisa assim meio que mágica mesmo. E aí eu comecei a explorar isso com mais aprofundamento, né, com movimentos, com outras relações de mundo, enfim, com a voz, e esse foi um pouco do trabalho elaborado aqui, né. E aí quando a gente compara isso ao cenário artístico, né, a gente entende que essa gestualidade repetitiva e um certo nível de obsessão, ela foi bem assimilada, né, pela dimensão do cenário artístico e tem uma relevância estética, né, assim como, por exemplo, essa Time Clock Piece, né, do Tsering Miehe, e eu entendo também que tanto esse trabalho que ele apresenta quanto o meu, né, ele é um pouco tanto um processo metodológico quanto é uma espécie de obra em si. E aí eu chego a um segundo trabalho, intitulado Gargalhadas Cósmicas, em que basicamente eu relato e mostro o trabalho que eu executei a partir de um desafio específico, que foi, digamos assim, essa dimensão de burnout, né, esse esgotamento, de tanto pesquisar, de tanto ser obsessivo com relação ao corpo, eu cheguei no esgotamento, eu não dava mais conta, né. Eu sempre me perguntava, né, o que é aquilo em palavra, o que é esse corpo, o que é isso que eu estou sentindo e etc. E dentro desse processo, né, que como mencionei, de alguma maneira se vincula à faculdade da interocepção, mas também tem processos meditativos vinculados, eu simplesmente ia naquele processo tentando atravessar e não dava conta, não parava de pensar, não parava de sentir. Eu, em algum momento, cheguei, foda-se, eu desisto de mim, desisto de pensar, desisto do corpo, desisto de tudo. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a gargalhar, bem, enfim, inesperadamente. E eu elaborei essa performance aqui, eu imagino que vocês tenham visto, só para mostrar rapidamente, eu elaboro ela num parque público daqui da cidade de Recife. Ela foi muito influenciada por um outro trabalho de um artista chamado Michael Prettyman, que também assume uma postura meditativa e expressa diferentes afetos, né? E assim como colocada por Taylor, né, e por alguns outros autores, eu entendo que essa subversão do espaço público, ela de fato cria uma outra narrativa, né? Cria um outro cenário, uma outra forma de ver o mundo, né? Eu introduzo uma nova gestualidade, um novo repertório, e aquilo tem um impacto, oportunamente transformando aquele espaço e a relação das pessoas com aquele espaço, né? E aí uma conclusão que eu chego é que talvez essa exploração do cômico, do louco, do absurdo, pode operar como uma estratégia artística interessante nos tempos atuais. E aí eu chego num outro trabalho, intitulado Corpo, Experimento, Movimento, Elemento, em que eu me aproximo um pouco mais dessa dimensão mágica, né? Eu decido investigar a relação da experiência com esses elementos primordiais, digamos assim, com outros mundos de experiência, né? Outras formas de sentir e ver o mundo. Eu tomei como base a sistematização de um professor do budismo tibetano chamado Tenzin Wangyal Rinpoche, que fundamentou essa minha relação com essa dimensão mágica, digamos assim, né? O meu objetivo foi, em particular, né, a partir de um desejo meu, né, eu queria ver de que maneira eu poderia intensificar a experiência desses elementos de maneira pontual, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso manifestar para que isso se exacerbe, isso se torne realmente visceral e vivo, né? E aí, dentro desse processo, eu simbolizei o trabalho executado com cada um desses elementos em algumas video performances. O primeiro, um elemento terra, em que eu trabalho as práticas de ground, da bioenergética, enfim, práticas mais afetivas. O elemento água, em que eu percebo que a espontaneidade e esse processo mais afetivo e visceral, espontâneo, traz essa percepção do elemento água de maneira intensa. O elemento fogo, em que eu percebi que as práticas de respiração yógica e de pranayama aumentavam essa percepção, né, do elemento fogo, e particularmente também do elemento ar, né, em que, enfim, de maneira surpreendente, as práticas das artes marciais me traziam a potencialização desse elemento de maneira muito intensa, assim, né. E a do elemento espaço, em que essas práticas de quiescência, do repousar na estabilidade, na consciência não dual, traziam essa
essa experiência, né, da espacialidade, assim, né, do espaçoso dentro do meu corpo, da minha experiência. E aí, assim, como um insight desse processo, né, ficou muito claro para mim a presença desses elementos o tempo todo. Nesse momento, eu estou percebendo os elementos dentro de mim, e às vezes esses elementos são um pouco mais caóticos, às vezes eles são mais delicados, e é o tempo todo esses elementos criando e gerando a minha experiência, e eu também criando a minha experiência a partir desses elementos, né, um pouco desse processo. Quando a gente compara essa investigação dos elementos com o cenário artístico, a gente vê que vários artistas já se debruçaram sobre isso. Em particular, eu apresento o trabalho de Bill Viola, que investigou essa visualidade dos elementos também na relação com o corpo. Eu segui um caminho um pouco mais fenomenológico, digamos assim, né? E aí, como um resultado desse daí, né, ficou claro essa sutileza do que é esse trabalho com os elementos. O que eu fiz não consegue retratar isso de forma alguma, é uma coisa muito particular da minha experiência, do que eu vivi, e ficou claro como que isso é extremamente profundo e infinito, né? É infinito tanto no sentido de uma complexidade, que o tempo todo está acontecendo, quanto no sentido de continuidade, né? As coisas vão se desenrolando, né? A cada entardecer, a cada dia, a cada respiração, a cada encontro, a cada apresentação, é como se toda uma relação eu-mundo, cosmos, se construísse e se desconstruísse e se transformasse a partir dos elementos. E aí, dentro desse diálogo, né, com as dimensões mágicas, digamos assim, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Rio de Janeiro chamado Hiperorgânicos, que a gente investigou as cosmogonias vegetais, né? E aí, dentro desse processo, eu decidi investigar, né, como é que seria um corpo árvore, né? Como que seria essa sensibilidade? Será que eu poderia dialogar com o corpo árvore, né? O que teria de próximo do meu corpo humano e um corpo de uma árvore, né? E eu cheguei a alguns princípios similares, que seriam essa sensação de terra, de raízes, de gravidade, né? Uma segunda sensação de uma espécie de uma estrutura que nasce da terra, né? Que se manifesta e que quer crescer e se verticalizar, uma coluna. E, por último, uma conexão com o espaço, com o céu, essa abertura, essa temporalidade, também esse ritmo, né? E aí eu passei por um processo de registrar essas três formas, né? Formas, funções, em várias árvores da cidade do Rio de Janeiro, né? Foram 108 espécimes diferentes. E eu apresentei isso na Inovateca, que é um centro dentro da própria UFRJ, em que eu projetei essas imagens durante um certo tempo, a partir de uma narrativa sonora também, e eu guiei os participantes no momento a experienciarem o que seria esse corpo árvore, né, a partir de uma meditação. A gente vê, digamos assim, fazendo uma comparação com o cenário artístico, como que a quietude tem uma relevância estética, né, como no trabalho de San Juan, assim como no trabalho de Tsai Ming também. E aí eu considero, né, dentro dessa investigação, que essa tecnologia da meditação, da atenção plena, pode ser algo muito útil nesse diálogo com as muitas formas de vida, né, e principalmente quando utilizada por aqueles artistas que estão querendo explorar essa dimensão estética, né, nos ajudar a perceber outras relações estéticas com o mundo. E aí, dentro dessa investigação, eventualmente eu chego num outro desafio, que foi, digamos assim, essa constante sensação de um silenciamento frente às experiências vividas, né? Como se dentro da experiência ocidentalizada eu assumi um padrão inconsciente de me negar, de me calar, né? Enfim, de me silenciar. E aí, uma vez que eu notei esse padrão, eu senti como sendo necessário ir para o polo oposto, né? E extravasar. Como é que eu posso usar desse silenciamento como um vetor de transformação, né? E aí eu elaboro essa performance, né? Que simboliza um pouco de um processo que eu passei um tempo investigando, né, em que eu uso da voz para transformar a minha percepção, a minha relação. Como mencionado, né, eu uso dos desafios que surgem, dos pensamentos depreciativos, das dores, enfim, de tudo que está acontecendo no meu corpo, como uma espécie de combustível. E aquilo ali vai modulando o que é que eu vou expressar, como que eu vou expressar, o quão intenso eu vou expressar, né, nesse processo transformativo, digamos assim. Essa performance foi muito influenciada por uma outra de Rodrigo Braga, intitulada Mentira Repetida. Até o nosso título brinca um pouco com essa performance. E dentro desse processo, né, o que fica claro para mim, né, é que é justamente esse olhar para
os desafios e etc., que pode promover essas grandes transformações, né? Especialmente num sentido cósmico, né? Parecia que, a partir do momento que eu estava trabalhando aquelas transformações do meu corpo, o espaço ao meu redor, né, o cosmos ao meu redor, parecia conversar comigo, né? Eu percebia isso um pouco nessas ventanias que aconteciam, nos pássaros, enfim, né? Quase que como um sussurro desse cosmos, né? De alguma maneira tentando construir com a minha experiência, né? Oportunamente de maneira lúcida, né, de maneira transformativa. E aí, dentro dessa exploração da linguagem, né, desse corpo e etc., eventualmente eu cheguei na dimensão do trauma, né, das marcas do corpo, né, e muitos autores falam da importância da performance para a transformação disso, né. Não somente falam para a importância da performance, mas falam também para a importância de olhar para a dimensão do sistema nervoso, né. O trauma, ele marca o sistema nervoso, marca a dimensão mais fisiológica, né. Ou seja, dentro desse processo, né, de lidar com o corpo ocidentalizado, vai ser importante encontrar uma linguagem que lide com a dimensão instintiva humana, essa linguagem pré-verbal. E foi um pouco disso que eu busquei investigar, né? Eu me associei a uma sistematização específica de um neurobiólogo chamado Jack Panksepp, em que ele menciona, né, e estipula que todos os mamíferos se relacionam com o mundo a partir de 7 sistemas afetivos de processamento emocional, né? Que seriam busca ou expectativa, o medo e a ansiedade, o pânico e a tristeza, a fúria e a raiva, esse cuidado, essa sensação de nutrição, o impulso sexual e essa brincadeira ou essa sociabilidade, né? Todos os mamíferos se relacionam com o mundo a partir dessa maneira, como sendo algo, assim, muito profundo dentro de toda essa experiência que é ser um mamífero. E eu exploro isso numa performance que simboliza um pouco essa relação com cada um desses sistemas afetivos. E aí, não me aprofundando muito, né, ficou claro para mim que essa dimensão da operatividade dentro desse contexto cosmopolítico vai ser uma que lide com essa dimensão instintiva, né? Vai ser importante resgatar isso, né? Vai ser importante resgatar essa dimensão da energia. Esse vai ser um pouco do encantamento. E aí, dentro dessa exploração de qual seria essa linguagem em algum nível, né, mais mágica, eu comecei a investigar como que a dimensão anímica da experiência se utilizava disso, né, da relação com a linguagem para construir a experiência. E aí eu elaboro quase que uma brincadeira, né, uma provocação, na realidade, feita num roteiro performático em que eu tento explicitar, né, para o ouvinte ou para quem esteja se conectando com isso, como que essa linguagem afeta o nosso sistema, né, e como que ela não dá conta, digamos assim. E aí, enfim, é um roteiro performativo, eu brinco um pouco com vozes robotizadas, enfim, com outras línguas e etc. Né? Essa dimensão da extensão performativa também já foi bem assimilada pelo cenário artístico. Eu menciono particularmente o caso de uma performance chamada Faye Driscoll, em que ela também usa da meditação conduzida para criar uma experiência reflexiva sobre essa existência e coexistência de eu e outro, né? E aí ficou claro para mim, né, com esse processo, que essa dimensão da linguagem, ela vai atravessar essas convenções linguísticas, né? Eu posso estar aqui falando blá, 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 mas isso vai ter um efeito em vocês, isso vai operar um afeto, né? Isso vai operar alguma relação, alguma transformação. Ou seja, essa linguagem humana, ela está mais vinculada a uma dimensão da energia, né? Esse foi um pouco, assim, do insight que a gente percebeu com essas relações, com a experiência mágica de mundo. E aí, dentro desse processo todo, eu apresento um último trabalho que se explora a dimensão relacional, né? Uma vez que eu pretendo fazer magia, como é que eu posso fazer magia com o outro, né? De alguma maneira, isso também lida com um grande desafio que eu tive, que foi essa dimensão do isolamento, né? Desse processo obsessivo de investigar o corpo, eu acabei me isolando. E como que eu olho para isso, né? Uma vez que as várias tradições de mundo entendem que a construção da realidade se dá a partir da relação, era importante investigar isso, né, e atravessar essa dimensão, ou essa percepção de isolamento. Ou seja, né, eu me perguntava como que com o outro eu posso reconhecer, né, novamente aquilo que a gente de fato é, né? Que particularidades, que sutilezas podem colaborar com esse reconhecimento? Foram perguntas que iam me provocando, né? Isso me levou para uma investigação, um aprofundamento sobre várias, enfim, conceituações sobre a relação do apego, a relação da relação segura, infantil, a neurobiologia, as respostas que eu já mencionei, mamíferas, né, de fuga, enfim, de congelamento e etc. Ou seja, essa complexidade que a dimensão relacional traz, né, no sentido afetivo, sensível e fisiológico, né.
Dentro disso também, vários autores mencionam como a dimensão relacional como sendo essa que cria os maiores desafios da experiência humana, seja ela ocidental, seja ela, enfim, mágica, mas que é também essa experiência relacional que cria e tem o maior potencial de transformação da experiência humana, né? Ela tem essa dualidade aparente, né? Ou seja, é justamente esse processo de aprender a construir com o outro que tem sido um pouco a da investigação também elaborada nesse trabalho, né? Continuamente elaborada. Como é que eu posso com o outro dançar com essa experiência de mundo, né? E aí eu simbolizo e, enfim, expresso isso assim de maneira muito profunda a partir de um trabalho. Vocês tiveram a oportunidade de conferir, em que eu brinco com essa dimensão relacional, digamos assim, né? E aí, com uma pequena partilha, né, eu vejo que nessa performance, essas cordas, de alguma maneira, né, essa ligação representa um pouco esses achismos, né, do que eu acho que eu sou a partir de uma certa identidade, ou a partir de uma couraça, a partir de algumas limitações, né, e como que eu estou sempre engatando isso no outro, né, sempre me relacionando com o outro a partir dessas cordas, né, e é justamente essas cordas ou esses acismos que criam a relação em um certo nível, mas que também criam esse afastamento, né? Que impedem um encontro verdadeiro, né? Enquanto eu estiver ali preso ou segurando alguma coisa, eu não encontro o outro, né? Eu não encontro o mundo em um certo nível. E isso é representado nesse afastamento dos performers, né? Para além disso, né, dentro do processo relacional, é como se dentro da relação existissem aqueles elementos aparentemente externos, né? Esses achismos da sociedade, esses achismos do que fulano diz, do que cicrano diz, e isso é representado um pouco nessa dimensão dos tijolos, né? Eu trago aquilo dali para a relação e aí eu exploro isso de maneira alegre, de maneira brincalhona, ou de maneira visceral, e eu arremesso isso no outro. Não, fulano disse que você é isso, eu vou lá e arremesso. Enfim, e toda relação se dá muito, né? Como que a gente pode trabalhar esses elementos dentro do processo relacional, né? É justamente isso que é representado nessa brincadeira, né, com esses tijolos, né? E na medida que o processo relacional faz se desenvolvendo, cria essa possibilidade de meta-reflexão, né? Quando a performance senta ali e faz uma pausa, né? Enfim, quando há esse encarar de frente do que é a relação, né, representado nessa reverência, e a gente realmente se abre e solta esses achismos, é que há de fato esse encontro, né, esse abraço, essa relação de fato se estabelece, né? E aí dentro desse sentido, uma vez que todo processo relacional, ou todo processo em si mesmo cria marcas, de alguma maneira é interessante trabalhar com essas marcas, né? Operar alguma meta-reflexão e transformação, né? E isso acontece na medida em que os performers saem da cena, mas voltam numa brincadeira e limpam aquilo dali, processam tudo que aconteceu e de alguma maneira criam enfim, uma instalação, criam um oferecimento para o mundo, né? Para dizer, ó, a gente se relacionou com esse espaço, a gente operou isso e a gente chegou nisso e a gente oferece isso, esperando que os próximos tenham, enfim, se beneficiem a partir desse processo, né? E aí eu saliento só também como que esse laço, né, essa dimensão, ela é importante, ele é um filtro importante dentro da nossa relação, mas que é justamente esse filtro que vai poder nos abrir para um contato verdadeiro, né? Uma vez que a gente entende que esses filtros existem, mas que a gente pode largar eles um pouco, a gente começa a entrar num caminho do meio, assim, né? Tu é um pouco menos isso, eu sou um pouco mais isso, eu sou um pouco menos isso, tu é um pouco mais isso, e aí a gente começa a perceber essa dimensão de liberdade da experiência. Ou seja, né, uma vez que há esse encontro e estabelece esse sistema aberto, né, e o outro cosmos, é como se esse sistema, né, indivisível de tudo que está acontecendo, ele operasse em si mesmo, a partir de si mesmo e na intenção de regular a si mesmo, essa transformação e essa potencialização de si mesmo, digamos assim. E isso é um pouco do que eu venho buscando, enfim, da maneira melhor que eu consigo trabalhar esse processo relacional da experiência, né, buscando construir de fato uma tonalidade lúcida, né, do aquilo que é com o outro. E aí todo esse processo que eu apresentei, né, desses trabalhos, me leva a uma conclusão inicial, né, muito forte, assim, que seria que essa exploração, hoje entendida
enfim, o comentado chamado de educação somática, ela lida muito com esse processo transformacional, digamos assim, do corpo, né? Ela tanto bebe um pouco da fenomenologia inativa, digamos assim, como apresentados pelos teóricos do conhecimento, como se relacionam um pouco com a psicossomática, um pouco com o que a Diana Taylor apresenta com o DNA de performance, nesse potencial da transformação a partir da performance, mas também, em um certo nível, ao nosso olhar, se aproximam dessa relação mágica com o mundo, né? Uma vez que a educação somática entende o corpo e a mente como sendo indivisíveis, como estando em constante construção com a experiência a partir dessa presentificação, a partir do agora, né? Ainda assim, como uma provocação, uma reflexão, eu entendo que enquanto esse processo da educação somática, né, não questionar esse referencial ocidental de eu, né, vai ser difícil assumir uma pedagogia interepistêmica, né, dialogar com outras formas de mundo, né? É importante questionar esse referencial. Ou seja, né, uma vez que eu desconstruo essas marcas do corpo ocidentalizado e olhando particularmente para essas manifestações desafiadoras, oportunamente me associando às práticas psicoterapêuticas somáticas, né? Eu começo a sutilizar essa experiência, eu posso escutar esses outros repertórios e esses mundos de vidas, né? E adentrar essa cosmossomática, digamos assim, né? Adentrar esses padrões de reconfiguração da percepção, da experiência, tanto no nível psicológico, quanto energético, quanto epistêmico ou cósmico, né? E aí, dentro desse processo, né, eu tive a boa fortuna, assim, a felicidade de me conectar com a professora Francine, que elaborou um projeto de extensão e, enfim, aprofundamento disso, intitulado Ensaios para a Pedagogia dos Cinco Elementos, experiências teórico-práticas da relação corpo-mundo, né, como se relaciona com o aqui feito, por meio da dança e da yoga, né. E ela também se apropria dessa apresentação do Tenzin Wangyal, né, de exploração da terra, do fogo, da água, do ar e do espaço, e ela investiga isso a partir da educação somática, né, que é algo que ela vem explorando há um certo tempo, mas também a partir da yoga, né, e isso num contexto coletivo, que foi muito benéfico para a experiência e para as investigações aqui realizadas. E aqui um pouco do processo, né? E aí eu chego nas considerações finais, digamos assim, nessas possibilidades, né, de reflexão, enfim. Eu acho que dentro desse processo todo que eu vim investigando, da relação do corpo, da arte, da magia e do que fazer dentro desse contexto, enfim, de tempos desafiadores, né? Me parece que esse trabalho é um trabalho interno e é um trabalho que parece ser de uma vida inteira, digamos assim, né? E além disso, ele é muito mais profundo do que aparenta, né? Não é tão simples assim. Uma vez que essa crise ocidentalizada, ela cria essa experiência limitada e ela é criada por essa experiência limitada, parece que o trabalho artístico necessário a esse momento é que vai trabalhar essa desocidentalização do corpo, né? Dentro do meu processo, eu achei relevante salientar essa dimensão de isolamento, que também está vinculado à própria tendência dessa episteme, ou seja, talvez seja relevante olhar para essa dimensão da experiência do isolamento, da solidão, e como que isso pode criar complicações, né? E isso me leva a alguns insights, assim, né, que talvez a pesquisa artística contemporânea possa se voltar à criação de comunidades, de espaços ou de grupos, enfim, que possam constituir essa alteridade segura, né? Essa alteridade em que eu me exponha verdadeiramente, em que eu tenha um outro acolhedor, em que eu possa realmente me abrir para a transformação de mim mesmo e a transformação coletiva, né? Além disso, né, dentro do processo, eu busquei explicitar um pouco essas dinâmicas de relação com a magia, e ficou claro para mim que, enquanto essa relação com a magia se eximir desse aprofundamento da própria experiência, a gente pode criar mais problemas do que soluções, digamos assim, né? É, e aí um pouco desse processo, né, que eu tentei apresentar, caminha um pouco no que Ailton Krenak nos provoca, né, esse grande, enfim, pesquisador, filósofo, indigenista, um ser incrível, e ele comenta que nós, humanos, a gente não deveria continuar se perguntando quem a gente é, mas a gente deveria se perguntar o que a gente é, né? E aí, uma vez que a gente pergunta o que a gente se abre para essa dimensão mais profunda da experiência, né, entre o que eu chamo de eu e o que eu chamo de mundo, né? Eu não existo separado do mundo, eu sou com o mundo, né? Eu e o mundo somos. Isso é um pouco da experiência mágica do mundo.
Dentro desse processo, né, ficou claro para a gente que talvez quem deseje trabalhar com esses agenciamentos ou com a magia deveria talvez focar nesse trabalho de enatuar ou de criar essas experiências que rasgam essa separatividade entre o nós e não nós, essas experiências não duais. Dentro disso, né, um caminho que talvez eu tenha encontrado de saborear isso tenha sido ir um pouco para o oposto do que eu tenho construído enquanto eu, em um certo nível, né? Uma vez que eu vou para o oposto da minha egossomática, eu me aproximo da liberdade de ser o que eu realmente sou, né? De construir qualquer coisa. E aí eu me aprofundo, talvez, numa ecossomática. Isso, obviamente, né, esse processo de trabalho com o corpo vai esbarrar nas marcas mais rígidas e mais sensíveis, que foi um pouco do que eu fiz aqui, e claramente é importante trazer isso para o processo, né, trazer isso como um combustível de transformação, inclusive se apropriando da magia. Essa eficácia nesse processo provavelmente vai se relacionar a uma medida certa, e aí um pouco do meu desafio foi encontrar essa medida certa, e acho que vai ser um desafio de cada um. Por isso eu considero relevante esse tipo de operação se beneficiar, enfim, vai se beneficiar quando se associar a essa dimensão mais delicada dos processos mágicos, como iniciações, preparações, enfim, metodologias diversas, mas também quando o mundo ocidentalizado se aproximar desses insights, dessa inteligência neurossomática, né, dessa dimensão mais fisiológica dos processos do corpo humano. Entendendo que existem várias lacunas aqui, né, e a complexidade também disso que eu busquei investigar e apresentar, né, foi assim, relevante para mim salientar ao cenário artístico, ao cenário, enfim, da pesquisa contemporânea, que vai ser importante olhar para essa experiência dia a dia, gesto a gesto, né, que isso em si é a pesquisa a ser realizada dentro desse contexto. Inclusive, difícil também assim, explicitar como que isso vai ser feito, né? Isso vai ser uma coisa muito particular de cada um, né? Sendo importante também dialogar com aqueles que já vêm fazendo isso. E, principalmente, vai caber a cada um se debruçar sobre o processo, né? Eu não posso fazer o processo por outro, nem outro pode fazer por mim. E aí, talvez finalizando tudo assim, né, entendendo como um fechamento, né, entendendo que muitas perguntas e muitas respostas surgem de tudo isso, né, me parece que no meu processo em particular, muito dos insights e das transformações que aconteceram se deram justamente dentro dessa presença visceral e corporificada do aqui e do agora, né, para além do que eu acho, de quem eu sou, do que eu fui, etc. E uma vez que eu me abro para o aqui e para o agora, eu consigo perceber essa inconcebível, enfim, inexprimível, misteriosa perfeição completa do que já é. E é isso.